Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem purificado um povo para morar eternamente com o Senhor no céu. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e agora nos ajuda através do teu Espírito Santo a ministrar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós estamos estudando uma revista aqui sobre o Sermão do Monte, e essa revista tem falado muito comigo. E eu comecei a pensar nesse texto aqui, e eu comecei a observar. Isaías era um profeta de Deus, homem de Deus, sabe, tinha profetizado, já tinha profetizado 10 vezes aqui, 11 vezes aliás, porque no versículo 5 é a última, uma vez que Isaías fala, ai de mim, né, que ele fala, ai de mim, aqui, Isaías tinha profetizado bastante, contra o povo, contra o rei, contra o exército, contra as nações, já tinha falado tanto de Deus. Mas agora aqui nesse texto, você vai ver que Isaías aqui, ele tem uma visão de Deus, visão do Senhor Jesus Cristo, e ele diz para quem habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas para o pecador existe cura, para o pecado existe cura, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E quando você começa a estudar o Sermão do Monte, vem uma pergunta na mente de qualquer estudioso: por que Jesus exige tanto de nós? Não é exigência, não é exigência. Para pensar comigo o que eu estive pensando. Se você tem uma dívida que você não pode pagar, e alguém paga por você, você não é grato por aquela pessoa? Você deve uma obrigação àquela pessoa. Se você tem um problema e não pode resolver, alguém resolve esse problema por você, você não é grato àquela pessoa? Você não deve àquela pessoa? A mesma coisa somos nós, pecadores, irmãos. Nós, igreja, somos pecadores arrependidos, lavados e remidos do sangue de Cristo. E aqui nesse texto nos ensina muito sobre isso. Você vai ver que o serafim voa lá para o altar, pega uma brasa viva, que tirou do altar, tocou nos lábios do profeta Isaías, e falou assim, ó, eis que tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado do teu pecado. Nós cristãos somos purificados pelo sangue de Cristo. Só que nós temos, irmãos, uma dívida, e ninguém gosta de pagar, veja bem, dívida. Você não gosta, alguém fez uma obrigação por você? Não, a pessoa fez por obrigação é uma coisa, mas a pessoa fazer livre e espontânea vontade, como Deus fez por nós, é outra coisa. Quando você faz por obrigação, já está dizendo obrigado, mas quando alguém faz de livre e boa vontade, como Deus fez por nós, Deus espera no mínimo de nós uma recompensa da nossa parte, e é isso que o Sermão do Monte nos ensina. A ética e a moral do Sermão do Monte nada mais é do que Deus mostrando para nós, ó, vocês têm uma dívida comigo. Porque em Hebreus 7:22, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi feito mediador entre vós e o vosso Deus. Outra tradução diz que Jesus Cristo se fez fiador entre vós e o vosso Deus. Tanto a palavra fiador como mediador, existe alguém que fez o que você não poderia fazer. Então a ética e a moral do reino não é uma cobrança, mas é um alerta. Ei, espera aí, eu fiz algo por você que você não podia fazer. Eu fiz algo por você que ninguém podia fazer. Só que agora, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção na sua vida. Eu quero um compromisso espiritual. Aí é que surge a questão, porque o ser humano não gosta de compromisso.
não gosta. Não vem dizer você para mim que você gosta, que você não gosta. Não vem com essa não. Ninguém gosta de compromisso. Muitas pessoas assumem o compromisso, mas assumem o contrário. Compromisso é coisa séria, irmãos. Compromisso é coisa séria, principalmente com Deus. Porque o compromisso com Deus tira de mim a minha liberdade do meu ser. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já cobra de mim um dever, uma obrigação. Na obra executada por Cristo só tenho vantagem. Opa, lavou meus pecados, pagou o preço dos meus pecados, fez tudo por mim, maravilha, está tudo certo. Mas na obra determinada por Cristo eu tenho deveres e obrigação. Aí é que as pessoas não gostam, porque eu tenho dever, eu tenho obrigação para com Cristo. Então, diante desse texto, com a ajuda de Deus, eu quero meditar com você o que Deus fez pelos nossos pecados, porque nós não paramos para pensar nisso. Eu já ouvi de pessoas crentes, eu não mandei Jesus pagar os meus pecados, Ele pagou porque quis. Eu não mandei Deus crucificar o filho dele. Quer dizer, será que essa pessoa entendeu alguma coisa de salvação? Não entendeu nada. Será que essa pessoa entendeu alguma coisa da obra de Cristo? Nada. E está cheio no século 21 dessas pessoas. Então o que Deus fez com os nossos pecados? Você veja bem, que aqui Deus, Ele remove os nossos pecados. O versículo 6 e 7, Ele remove, que diz aqui, ó: isso tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Quer dizer, Deus tira as iniquidades da nossa vida. Aquilo que nós herdamos de Adão, agora em Cristo é tirado. Nós estamos agora limpos pelo sacrifício de Cristo imputado em nós. Que Cristo não precisava morrer por ele e nem pelos anjos de Deus. Cristo precisava morrer. Ele morreu por nós pecadores, porque nós estávamos condenados ao inferno. Então Deus remove os nossos pecados, Deus perdoa os nossos pecados e automaticamente Ele limpa os nossos lábios. E eu comecei a pensar nisso, porque diz aqui, ó: purificado o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, quando tocou nos lábios dele, limpou os lábios dele. Porque Isaías vivia no meio da galera, lá da hierarquia do palácio, e ele mesmo fala que ele vivia no meio de um povo de puros lábios. Com certeza gostava de piadinha, gostava de um monte de coisa, que acontece com muita gente hoje, piada santa. Isso não existe, é do cão, viu, irmãos? Isso é do cão. Essas piadinhas santas é do capeta, não é de cristão não. Os nossos lábios são purificados para adorarmos ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Por isso que Deus, quando limpa, a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 7, capítulo 9, aliás, verso 14, que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, para servirmos um Deus vivo. Purifica a consciência, purifica os lábios. Já não fala mais palavrão, não fala tanta bobagem como as pessoas sem Deus falam. Então Deus tira o nosso pecado e purifica o nosso lábio para quê? Para adorar a Deus. Para você ser um adorador, para você ser alguém que contempla a obra de Deus na tua vida. Porque, irmãos, existe uma diferença entre quem louva e a quem adora a Deus. O adorador é um contemplador, é como o Salmo 84. O salmista vai para o templo, chega no templo, vê o pardal, a andorinha, e fala assim, ó: o pardal e a andorinha achou ninho para si, sua prole, mas eu achei o melhor lugar, eu achei o seu altar, Senhor. E o apóstolo João nos ensina no seu evangelho. Capítulo 1, João fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o evangelho da contemplação da eternidade de Cristo. O adorador é um contemplador. Ele contempla tudo que Deus fez por ele e o que Deus está fazendo. Deus quer limpar os nossos pecados, limpar nossas iniquidades, mas quer purificar os nossos lábios para sermos verdadeiros adoradores. E aí eu vou para João capítulo 4 da palavra de Jesus. O Pai é Espírito e procura aqueles que adoram a Deus em Espírito e em verdade. E se procura é porque existem poucos.
Porque quando você tem bastante, não precisa procurar, você encontra fácil. Deus tira o pecado, tira a iniquidade e purifica os lábios. Deus tira de nós as vestes sujas do pecado. Zacarias capítulo 3, versículo 4, você vai encontrar um sacerdote de Deus, homem de Deus. Só que ele tinha feito alguma coisa errada. E ele vai se apresentar diante de Deus. O sacerdote Josué. Um tição tirado do fogo. Olha só. E quando ele chega diante de Deus, Satanás fala assim, ó, opa, esse aí não, ele está com a roupa manchada do pecado, está com a roupa suja. Deus manda tirar as vestes de Josué, do sacerdote, purificar ele, para ele se apresentar, para não existir acusação contra ele. Porque Deus purifica então nossos lábios, para Satanás não ter acusação contra nossas vidas. Porque Satanás pega qualquer coisa, irmãos, porque existe uma coisa na teologia da prosperidade que eu sou obrigado a aceitar que eles falam. Você não pode dar brecha para o adversário. Legalidade, eles chamam de legalidade, porque se você der legalidade para o adversário, ele vai agir. E aí eu pego Pedro capítulo 5. Satanás anda a voz de redor, bramando como um leão, procurando alguém para que possa tragar. E se os meus lábios não estiverem purificados, eu falando bobagem, falando besteira, o que vai acontecer? Estou dando legalidade para ele agir contra a minha vida. E o que Deus quer, irmãos, são os lábios puros para glorificar o nome do Senhor. Lábios limpos. Deus tira as vestes do pecado para colocar em nós as vestes da justiça. O sacerdote lá limpou, tirou as vestes, deu banho, lavou as vestes. Agora está com as vestes da justiça para ministrar diante de Deus. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, tira as vestes sujas do pecado, coloca agora a vestimenta espiritual. E Paulo fala que existe a vestimenta espiritual que vem na remissão dos pecados, na justificação, mas tem revestivos, quer dizer, veste novamente a roupa espiritual, veste sobre veste, revestivos das armaduras de Deus, revestir de Deus, quer dizer, cada dia você vai se posicionando diante de Deus, buscando de Deus mais e mais para a tua vida. Mais e mais para a tua vida. Não existe dia, não existe hora. Todo dia e toda hora é a hora de buscar a Deus. Então Deus tira de nós as vestes sujas e coloca uma veste limpa, a veste da justiça, que é a veste da nova veste da salvação, as vestes novas da salvação. Então agora você é uma pessoa vestida, porque você pensa que não, mas o nosso adversário sabe quem é cristão realmente e quem não é. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quem realmente é cristão, quem não é. Quem está com as vestes sujas, como acusa, está lá em Zacarias 3, 4 lá, como ele acusou o sacerdote, ele acusa também nós. Opa, isso aí não. Por que ele influenciou? Vamos usar assim entre aspas, né? Porque Deus sabe de tudo, Deus sabe tudo. Por que ele permitiu, aliás, vamos usar a expressão, permitiu Deus deixar ele agir na vida de Jó? Jó não tinha as vestes sujas, não tinha nada, mas por quê? Porque ele queria fazer um teste com a fidelidade de Jó. Deus nos limpa e nos purifica e quer fidelidade da nossa parte, irmãos. Fidelidade. E como nós aprendemos aqui ontem, não pode existir face oculta. Não pode existir uma máscara em nosso cristianismo. Ou você é ou não é. Não existe. Não existe. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então Deus limpa os nossos pecados, purifica os nossos lábios, nos veste com veste da justiça, veste da salvação. Deus nos dá novas vestes para não sermos acusados por Satanás, porque senão ele vai acusar, porque a Bíblia fala, né, Apocalipse capítulo 12, que ele é acusador de nós dia e noite. Ele fica acusando cada um de nós dia e noite, sem você merecer, sem você fazer.
Agora imagina se você der a liberdade para ele, se você der brecha para ele, como que ele vai fazer? Então, quando você pega agora Isaías capítulo 40, versículo 43, versículo 25, Deus apaga os nossos pecados, e os nossos pecados Deus não se lembra mais. Deus apaga os nossos pecados. Deus apaga os nossos pecados por amor dele mesmo, que ele fala para Israel, não é por amor de vós, mas por amor a mim, por amor ao meu nome. Deus criou o ser humano, e por amor ao ser humano, deu seu Filho Jesus Cristo. E por que ele deu seu Filho? Por amor a Ele. Porque a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por amor a Ele mesmo, por amor a você e a mim, Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Então, Isaías 43, 25, Deus diz que apaga o nosso pecado por amor dele mesmo. É por isso que ele exige de nós um compromisso com ele, um compromisso de fidelidade. Não é um compromisso qualquer, não, de fidelidade. Porque tem muitas pessoas que assumem compromisso, mas não têm fidelidade. O que nós aprendemos nesse texto mais de Zacarias 43, 25? Deus não lembra mais dos pecados perdoados. Perdoou, jogou no mar de esquecimento, está perdoado. Se você vier a transgredir novamente, e se você não confessar aquele pecado vai continuar exercendo efeito na tua vida. Mas os pecados perdoados, Deus não lembra mais. É por isso que nós temos que aceitar Jesus, ser batizado nas águas, para comungar a Santa Ceia, para termos nossos pecados perdoados. Essa é a questão. E quando Deus limpa a pessoa, os pecados são perdoados, Deus não lembra mais dos pecados. Só que a pessoa pode pecar, porque todos que vivemos nesse mundo podemos pecar por omissão, por comissão. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, e a sua verdade, quer dizer, a palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, de todo. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios, porque Ele purificou para você falar com Ele. Pai, pequei. Pai, fiz a coisa errada. Pai, eu transgredi, eu passei do limite. E Ele perdoa, porque Ele é um Pai de amor, porque Ele nos ama, porque Ele pagou um grande preço por cada um de nós. A Bíblia fala que não é com ouro e com prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso para nós cristãos. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Miqueias capítulo 7, verso 19, diz lá que Deus lança nossos pecados para o fundo do mar. Miqueias 7, 19, Deus lança nossos pecados para o fundo do mar. Quando você aceita Jesus, e você vive com Jesus, agora os seus pecados são perdoados, Deus joga no fundo do mar. E essa expressão aqui, fundo do mar, quer dizer, joga num profundo para ninguém poder buscar. Porque se você, meu irmão, tentar pegar o seu pecado de volta, muita gente vai pegar. E aqui eu quero lembrar você de uma coisa: cuidado com essas pessoas que gostam de falar do velho homem. Cuidado. Quando a pessoa gosta de falar do velho homem, porque ela tem saudade do velho homem. Porque o cristão, quando é purificado dos lábios, conforme Isaías foi purificado, ele tem nojo de falar do que ele era. Ele tem vergonha. Ele não fala o que ele era, porque ele tem vergonha. Quando a pessoa começa a se vangloriar, porque eu fazia tal, o camarada vendia, comprava um baseado na biqueira, já era traficante. O camarada roubava galinha, já era assaltante de banco. Gosta da vantagem, gosta de contar vantagem. Irmãos, quem tem os lábios purificados, tem nojo da velha vida. Ele tem nojo, ele não se lembra mais da velha vida não. Caiu no esquecimento, como Deus fez, esqueceu.
Passou, acabou. E tem pessoas que gostam de ficar acusando ainda. Mas não era isso? Era no passado. Deus perdoou, esqueceu, você também tem que esquecer também, acabou. Porque Deus fez isso em nossas vidas. Então, quando nós olhamos aqui agora, Miqueias 7,19, Deus pisa, coloca embaixo dos seus pés nossos pecados. Deus lança nossos pecados no fundo do mar, para ninguém buscar, ninguém poder tirar. Porque o mergulhador tem um limite para mergulhar no mar lá. Estão fazendo sonda agora para alcançar uma imensidão de quilômetros do mar, mas tem lugar no mar que ninguém vai chegar ao fundo não. Então Deus age com sua justiça contra as nossas injustiças. Porque você pega um ser humano. O que o Salmo 51 diz assim? Em pecado eu fui gerado, em pecado nasci e em pecado me criei. Através de Adão, todos nascem no pecado de Adão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus agora age em nós com sua justiça contra nossas injustiças. E nós, seres humanos, se não formos purificados pelo sangue de Cristo, se não tivermos nossos lábios purificados pelo sacrifício de Cristo, nós vamos cometer injustiça em atitudes, em ações, em palavras, em pensamentos. Quem purifica você de tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Cristo aplicado em nós pelo Espírito Santo, como diz Hebreus 9,14. Então nossos pecados, as nossas injustiças são jogadas no profundo do mar. Por que isso? Para nós não buscarmos ela de volta. Como eu já falei, que tem muitas pessoas que têm saudade. Você quer saber, entender bem o que eu estou dizendo? É o seguinte: pega aquela pessoa que gostava de um pagode. Ela é cristã, está na igreja e tal, mas de repente está em algum lugar aí, e está um pagode lá. O que vai acontecer é o pezinho dela, ó. Está no consciente. Pega a pessoa que gostava do forró, chega no lugar e tem um forró. Daqui a pouco a camarada está. Porque está no consciente. Só quem pode purificar isso é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que purifica. É por isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada esse ensinamento da purificação. Nós temos que ser purificados pelo sangue de Cristo, corpo, alma e espírito. Não é só coração como se prega, não. É corpo, alma e espírito, irmãos. É o ser humano completo. Que nós aprendemos mais ainda? 1 João capítulo 1, versículo 7, já citei. Deus expia nossos pecados no sangue de Cristo. Deus estabelece sua aliança conosco para sermos chamados por filhos. João capítulo 1, Evangelho de João. Você vai começar a ler lá. Você vai lendo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E você vai lá, aí você vai encontrar lá assim: e a todos que o receberam, deu-lhes direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Aos que recebem Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, se torna filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Toda criatura, tudo é criatura. Agora, para ser filho, tem que aceitar Jesus como Salvador. O Filho de Deus veio para nos dar a adoção de filhos. O Filho de Deus veio e morreu por nós, para nos dar a adoção de filhos. O que é isso, pastor? Ele morreu em teu lugar, pagou o teu preço do teu pecado, pagou o que você não poderia pagar, e agora você se torna filho de Deus pelo sacrifício de Deus, que é a imputação do sacrifício de Cristo em nós. Ele não tinha nada que ver com a nossa bronca, mas Ele pagou exatamente para nos tornarmos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Então agora Deus estabelece sua aliança conosco, para sermos chamados filhos de Deus. Deus expia nossos pecados, pagando o preço que não poderíamos pagar. Irmãos,
Se Pedro fala que não foi nem com ouro, nem com prata, que fosse comprada, nem com pedras preciosas, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e Jesus falou assim que uma alma vale mais que o mundo todo. Veja o valor da tua alma para Deus. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Todas as almas que aceitam Jesus, a Bíblia fala que tem uma festa no céu, os anjos fazem festa. Os anjos fazem festa por uma alma que aceita Jesus. Agora imagine uma igreja congregando, glorificando o Senhor, no culto de Santa Ceia, as pessoas salvas em Cristo, que estão adorando o Senhor com os lábios purificados do pecado. Como os anjos também não adoram a Deus também, juntamente com a igreja. Mas nós, irmãos, não paramos para pensar nessas coisas. Deus expia os nossos pecados, pagando o preço que não poderíamos pagar. Deus expia nossos pecados para sermos membros do seu corpo, que é a igreja. Sem o sacrifício de Cristo imputado em nós, não tornamos filhos de Cristo e não tornamos membros do corpo de Cristo. Você entendeu? Sem aceitar Jesus como Salvador, não ser purificado pelo sangue de Cristo, nós não somos membros do corpo de Cristo. E se não somos membros do corpo de Cristo, irmão, se você cortar um dedo e deixar fora, o dedo vai morrer. Você pode não morrer, mas você vai ficar deficiente. O membro tem que estar ligado no corpo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja atuante, as pessoas fazem parte desse membro. Aí você vai ter que ler 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo faz analogia da igreja como o corpo de Cristo. Um é mão, outro é dedo, outro é unha. Não importa o que você seja, o importante é que você esteja no corpo de Cristo e atuante do corpo de Cristo. Essa é a questão. Deus expia os nossos pecados para sermos herdeiros da vida eterna. Porque se Deus não expiar os nossos pecados, Deus nas cruzes do Calvário pagou, nós não tínhamos direito à vida eterna. Porque Jesus fala, Deus fala através do apóstolo Paulo: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro saiu o pecado, através de Jesus Cristo. Adão fez toda a raça humana morrer, mas Jesus Cristo faz todos aqueles que chegam nele viver eternamente. Faz todos que chegam nele viver eternamente. É por isso que a igreja tem que pregar a palavra de Deus sobre a remissão do pecado. Deus expia nossos pecados para sermos herdeiros da vida eterna. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu gosto tanto dessa palavra em Romanos capítulo 8. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? O que Jesus herdou, nós herdamos também. Ô irmãos, para pensar nisso. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que Jesus herdou? Existia um louvor no passado que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é... todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Você aceitou Jesus, vive com Jesus, foi purificado, Deus lá purificado, você é co-herdeiro de tudo. Agora eu quero fazer você pensar um pouco. Co-herdeiro com Jesus. A Bíblia fala que Jesus está num corpo glorificado igual a Deus. Você já pensou um dia você partir deste mundo e ter um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo? Porque se você partir desse mundo sem Jesus Cristo, sem a purificação de Cristo, você vai queimar no lago de fogo. Não tem escolha, é dois caminhos, ou é céu ou inferno. Não tem uma terceira opção. Tem um purgatório. Não, purgatório não existe, irmãos. E não existe reencarnação. Existe dois caminhos eternos, céu e inferno. Pastor, que palavra pesada. Não é pesada, é o que a Bíblia ensina para nós aqui. Isaías era um homem de Deus, mas vivia brincando com a... Fala, pegou a brasa lá, queimou o lábio dele, está purificado, está limpo, acabou o problema de você. Então o que eu aprendo mais aqui?
Salmo 103, versículo do 1 ao 5, nos ensina bastante sobre essa questão. Deus nos perdoa para sermos eternamente gratos a Ele. Tudo que há em nós tem que bendizer o nome santo do Senhor. Salmo 103, versículo 1. Tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Tudo. Deus nos purifica a nossa mente, nosso coração, para bendizermos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Lábios purificados, bendiz o Senhor. Lábio que não é purificado, maldiz o Senhor. Eudésio recebeu uns vídeos lá do Rio Grande do Norte, lá no sertão, Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte. Os irmãos lá sertanejos, feliz da vida com a chuva, né? Irmão Sebastião, feliz da vida, chovendo, oh glória, está chovendo, enchendo a cacimba de água, né? Aqui chove, as pessoas murmuram, tem que sair de casa chovendo, tem que trabalhar, irmãos, é bênção de Deus. Aí até coloquei no grupo da igreja, enquanto uns aqui maldizem, o sertanejo está adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus, irmão Sebastião, obrigado, Jesus, pela água. Você não sabe o que é falta de água, irmãos. Lembra 2019, foi 2019 ou 2018? Foi 18, né? Falta de água que teve em São Paulo aí? 16, né? Meu Deus, né? Que tribulação, né? Irmãos, bendiz ao Senhor, glorifica o Senhor por tudo que Deus tem feito na tua vida e por o que tem feito, pelo que Ele é, e tudo tem que bendizer, os nossos lábios tem que bendizer o Senhor, tudo que há em nós temos que bendizer o nome do Senhor, para não esquecermos nenhum dos seus benefícios. Versículo 2 do Salmo 103, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Senhor, eu não vou esquecer do que Deus fez por mim. Ele pagou o preço da minha salvação que eu não devia pagar, Ele pagou o preço dos seus pecados que eu não podia pagar, Ele fez tudo por mim. Eu não posso esquecer disso, eu tenho que lembrar disso cotidianamente. Irmãos, a vida cristã é muito boa para quem vive dentro dos padrões de Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O que mais eu aprendo aqui? No Salmo 103, versículo 3 diz: para não esquecermos do seu perdão e de nossa cura do pecado. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Quem paga o teu pecado é Jesus. Quem perdoa as tuas iniquidades é Jesus. Quem cura as tuas enfermidades é Jesus. Mas o médico pode curar? Pode. Mas o Senhor Jesus Cristo que cura a enfermidade primordial do ser humano, que é o pecado. Uma enfermidade que ninguém pode curar no seu sacrifício de Cristo. Ninguém pode curar essa enfermidade, não, só o sacrifício de Cristo. Então, porque o salmista diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Não tem enfermidade que Jesus pode curar. Se Ele cura o pecado, que é a enfermidade mortal, por que não pode curar outra coisa? Pode, irmãos, só depende de nós. Lábios purificados, mente purificada. É por isso que a ética e a moral do reino exige um pouquinho de nós, não é muito não, um pouquinho. Nós como cristãos, como seres humanos, que mais eu aprendo desse Salmo 103, agora versículo 4? Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdias. Quem redime a tua vida da perdição. Deus, através de Cristo, pagou teus pecados, te redimiu, te purificou pelo sangue. Você agora se torna filho de Deus por adoção. E agora te coroa de benignidade. Coroar quer dizer, coloca de você uma justiça. Você passa a ser uma pessoa benigna, não é maligna, mas benigna. De benignidade e de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor alcançou aquele que aceitou Jesus. As misericórdias do Senhor é estendida a todo mundo, aqueles que aceitam a Cristo.
Ah, mas Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos. É verdade, porque se Deus não tiver misericórdia, ninguém será salvo. Mas eu aprendo duas coisas importantes agora nesse versículo 5. Presta atenção nesse versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, quem vai dar palavras abençoadas, palavra de glorificação, palavra de exaltação, palavra de ânimo, é o Senhor Deus, porque os teus lábios foram purificados. Quem enche a tua boca de bens, você vai ter palavras para dizer o que Deus, que agrada a Deus. Não é palavra para você ofender a Deus ou mal dizer, não. Enche a tua boca de bens. O cristão verdadeiro que tem o lábio purificado, tudo para ele está bom, irmãos. É por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses: em tudo dai graça. Eu não vou dar graça por tudo, mas em tudo dai graça, porque Deus está no comando, está no controle. E olha o que diz o resto do versículo: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A tua mocidade se renova, Deus nos dá novas forças, mesmo você estando doente, enfermo, Deus te dá novas forças para você. Você pega uma pessoa que tem a sua vida purificada pelo sangue de Cristo e vive uma vida cristã, ele tem as suas forças renovadas, como a da águia. Por que isso? Porque Deus é bom para cada um de nós. Então, para lembrarmos dos bens que são dados pelo Senhor, Deus quer que você lembre, e você só vai lembrar de Deus quando você tem a sua mente purificada pelo sangue de Cristo, e os seus lábios purificados pela tenagem de fogo, que é limpo pelo sangue de Cristo. Certa feita, irmãos, eu estava junto com o pastor, e foi interessante. A pessoa falou assim: pastor, eu não posso me batizar porque eu não consigo parar de fumar. Ele falou assim, o pastor falou assim: irmão, crê que Jesus pode passar uma esponja com sangue nos teus lábios e você vai ter nojo de cigarro? Não sei, pastor, se eu creio não. Faz uma forcinha, crê? Tá bom, eu creio. Então vamos orar. Jesus, passa uma esponja com o teu sangue nos lábios dessa pessoa e purifica ele desse vício maldito. A partir daquele momento o cara nunca mais fumou, tinha nojo de cigarro. O precioso sangue de Cristo tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O sangue de Cristo nos purifica do pecado, mas também é um antídoto contra muita coisa, irmãos, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso. Tem um testemunho antigo daquela jovem que aí nos jardins de São Paulo aí, é um caso verídico, verdadeiro, saiu da polícia, naquela época lá do homem de sapato branco, né, que é o mais antigo que lembra, né, o Jacinto Júnior, né, já sei lá, então, o ladrão foi roubar uma mansão lá no jardim lá, e chegou lá, tinha uma crente, e ela todo dia, uma moça jovem, quando ela dormia, ela falava: Jesus, me cobre com o teu sangue. Desse jeito, a oração dela: Jesus, me cobre com o teu sangue. E o ladrão entrou para roubar a mansão, e começou a roubar. Chegou lá no quarto da jovem, ela acordou. Ela acordou não, o ladrão chegou lá, viu que ela estava dormindo assim, coberta de sangue. O ladrão começou a gritar: não fui eu que matei não, não fui eu que matei não. Aí a família toda acordou, e ele se entregou e falou assim: não, eu entrei aqui para roubar, mas não matei não. Aí o pai e a mãe correram para o quarto para ver a filha lá. A filha levantou, estava sã. Ele viu o sangue de Cristo na menina deitada lá. Livrou aquela jovem, livrou aquela casa. Ele foi preso. Irmãos, não brincam com aquilo que Deus fez por você. Deus fez tanta coisa boa por você, e você vive nesse mundo muitas vezes desapercebido pela bondade de Deus. A bondade do Senhor é a questão de sermos agraciados a cada dia por ela. Que mais eu aprendo nesse Salmo 103, versículo 5 aí? Para gozarmos a nova vida que nos é dada. Deus quer que você goze, renova suas forças como da águia, para você gozar a nova vida em Cristo, uma vida de liberdade. Porque Paulo fala: estamos libertos com a liberdade que Cristo vos libertou. Não se coloque depois sob julgo novamente, não. Está liberto em Cristo, livre em Cristo. Cristo livra do pecado, da justiça, do juízo. Cristo livra você do vício, das drogas, de tantas coisas. E Ele quer que você seja uma pessoa
feliz neste mundo, porque a pessoa, irmãos, que é viciado não é feliz. Ele precisa de algo para satisfazer a vida dele, mas não encontra nas drogas. Não, as drogas simplesmente é um momento de ilusão. Concluindo, o que eu aprendo nesse texto de Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Primeiro, como me lembro de meu passado. Não é para mim adorar o meu passado, mas lembrar do meu passado. Rapaz, quanto tempo você perdeu, hein? Quanto tempo você perdeu? Quanta gente perdendo tempo, irmãos. Muitos chegam lá na frente, vão falar assim: poxa vida, né? Eu lembro mais uma vez, agora eu escrevi no meu livro, Os Cristãos, Sacerdotalismo, coloquei uma frase do Touro Sentado, aquele líder indígena americano, que ele diz assim: seremos lembrados para sempre pelas marcas que deixamos para trás. Você vai ser lembrado por aquilo que você fez, pelas marcas que você fez. Tem pessoas que não deixam marca nenhuma, não faz nada, e Jesus fez tudo por ela. Como você lembra do seu passado? O meu passado foi um passado terrível. Pessoa fala, e tem pessoas que batem o peito ainda: eu bebi, eu fiz, eu aconteço, e até hoje eu faço isso. Coitado, coitado, um escravo da bebida, um escravo de tantas coisas. Como gozo minha salvação em Cristo. Agora outra pergunta: eu lembro do meu passado, mas como eu estou gozando a minha salvação em Cristo? Eu sou feliz? Irmãos, ninguém é feliz sem estar em Cristo. Ninguém é alegre sem estar em Cristo. Pode ter até momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a verdadeira felicidade vem através do Espírito Santo. É Ele que nos traz felicidade constante, felicidade que você tem 24 horas por dia. Mesmo você não tendo, mesmo você uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, mas você é feliz porque você tem o que você necessita para viver neste mundo. Você é feliz e você é grato a Deus. A pessoa que não é feliz, ela é ingrata em tudo. Ela pode estar comendo um arroz e feijão com um colchão duro. Nossa, que carne dura. Dá glória a Deus que nem todo mundo pode comer colchão duro. Eu mesmo não posso comer todo dia. A pessoa não dá graças a Deus não, irmãos, é ingrato. A pessoa não é feliz com o que tem. A pessoa é ingrata com tudo que Deus dá para ela. Mas que nós que somos lavados e remidos do sangue de Cristo, somos purificados nossa mente, nosso lábio, nosso coração. Você lembra agora com gozo a salvação em Cristo. Jesus me salvou, me redimiu, me fez algo novo. Como você encontra vários testemunhos de homens e mulheres de Deus que tinham prazer em ser feliz. Você pega, por exemplo, a história do cristianismo no Brasil. Pega a vida da irmã Frida Wingre lá, a Frida Wingre, que escreveu tantos hinos maravilhosos. E quando ela escreveu aquele hino lá, bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão, ela já estava enferma com a malária, que na época não tinha cura. E depois, quando ela escreveu o hino lá, sobre se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, ela estava completamente enferma da malária e morreu com a malária. Mas ela glorificava e exaltava o Senhor. Quantos hinos aquela mulher fez? Porque tinha felicidade pela salvação em Cristo. A salvação em Cristo é o primordial no ser humano. É por isso que nós temos que lembrar, hoje, comemorar Domingo de Ramos. Que é Domingo de Ramos? O dia que Jesus entrou em Jerusalém, Mateus capítulo 21, que perguntavam: quem é este? Este é o profeta de Nazaré, é o profeta da Galileia. Nem sabia que era Jesus Cristo. Quem é este? Aí começar a cortar ramos e colocar no caminho, estender manto e cantar Hosana, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Domingo de Ramos. Nós não vamos levar ramo, e nem traz ramo para benzer, não, que não adianta nada. Você simplesmente comemora a entrada de Jesus em Jerusalém,
e Jerusalém não recebeu o Senhor Jesus Cristo. E hoje muitas pessoas comemoram o domingo de Ramos, mas não recebem o Senhor Jesus Cristo, como não receberam naquela época também. Adianta? Não adianta, irmãos. Receba Jesus no teu coração, que você vai ter verdadeira felicidade. Concluindo, quanto amo minha nova vida em Deus, quanto eu amo a minha nova vida em Deus. É uma pergunta para cada um de nós. Quanto você ama a sua nova vida em Deus? Você é grato a Deus? Você tem prazer em servir ao Senhor? Você tem um sentimento que você diz assim: Senhor, muito obrigado mesmo pela salvação da minha alma, muito obrigado pela purificação dos meus lábios, muito obrigado, Senhor, por tudo.